Fala galera, eu sou Irineu Galeno do canal Fla Resenha, gravando esse vídeo aqui para tentar explicar o que está acontecendo entre o Flamengo e a Globo. Tá tendo um embate aí, uma treta entre essas duas instituições. Bom, o Flamengo está novamente tentando quebrar um monopólio da Globo. E o Flamengo, essa confusão, essa treta, ela não é de agora não, já tinha acontecido há alguns anos atrás. Em 1977, o presidente era o Márcio Braga, o presidente do Flamengo. Até então, a Globo não pagava direito de transmissão para clube nenhum. Só que aí teve um dia que o Flamengo disse que a Globo não poderia entrar no Maracanã para transmitir jogo. O Flamengo não ia aceitar mais e que ia começar a cobrar a cota para as televisões poderem transmitir esses jogos. E aí na época deu essa mesma confusão, esse mesmo zum aí, essa treta, esse embate, toda essa coisa que está acontecendo, porque a Globo não queria aceitar, e foi injustiça e tudo, sei que ela perdeu. E aí o Flamengo começou a receber as cotas que os clubes recebem das emissoras. Ou seja, se não fosse o Flamengo, nenhum clube hoje no Brasil recebia cota de televisão. O Flamengo foi quem iniciou isso, foi o Flamengo que deu aí o pontapé, foi o Flamengo que peitou a Globo, que na época já tinha um certo monopólio sobre os clubes. E aí quando deu hoje no ano atual, né, 2020, mais uma vez o Flamengo se posiciona para quebrar o monopólio da Globo. Por quê? Porque a Globo ela tem direito de transmissão sobre todos os clubes. Ela compra o Campeonato Brasileiro inteiro, Copa do Brasil, então ela tem direito de tudo. Ela tem um monopólio aí, um império que domina aí tudo nessa questão de transmissão. E aí no Campeonato Carioca não é diferente. Ela paga também uns clubes pequenos e paga o dinheiro para o clube grande. Só que nesse ano, o Flamengo não acertou com ela. Por quê? Porque a marca Flamengo se expandiu muito, a marca se tornou mais valiosa. E aí ela queria pagar o mesmo tanto que ela paga para o Botafogo, para o Fluminense e para o Vasco, ela queria pagar para o Flamengo. O Flamengo não aceitou, o Flamengo pediu mais. E aí a Globo não pulou para trás, disse que não ia pagar. O Flamengo bateu o pé e também disse que não ia aceitar o tanto que ela queria dar. Por isso os primeiros jogos do Flamengo não foram transmitidos. Não é? Isso até dividiu opiniões dentro da torcida do Flamengo. E aí a Globo teve esse monopólio e o Flamengo se posicionou e disse que não ia aceitar e ela não ia transmitir os jogos. Bom, e aí veio esse problema aí da pandemia, teve a paralisação do futebol, e aí quando voltou agora, o Flamengo inclusive foi muito criticado, né, por muitos jornalistas, inclusive foi chamado até de criminoso. O Flavinho deu umas declarações aí muito polêmicas que deveria merecer processo. O Jean Oddi também falou coisas que não compactua com a realidade, e o Flamengo deveria se posicionar. Enfim, e aí o Flamengo não acertou com a Globo, então a Globo não tem direito de transmitir o jogo do Flamengo até então. Teria o direito de transmitir dos outros clubes pequenos e dos 3 clubes grandes. E daí o presidente do Flamengo foi lá em Brasília conversar com o presidente Bolsonaro, inclusive foi muito criticado por isso. E aí o presidente Bolsonaro ele criou uma MP, uma medida provisória. O que é uma medida provisória? É uma lei que o governo impõe, essa lei, e chama de medida provisória porque ela só pode se tornar permanente depois de ir para o Congresso e ser votada. Mas enquanto ela é assinada, e o presidente assinou, ela já está em vigor, ela já está valendo. Depois o Congresso vai voltar para ela ficar permanente. E o Congresso já até salutou aí que a maioria dos clubes brasileiros concordam com essa MP. E essa MP, o que significa? Ela dá o direito do clube mandante vender o jogo dele para qualquer emissora que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser vender para a Globo, ele vende. Se ele quiser ser transmitido apenas em outras plataformas como o YouTube e o Facebook, ele pode fazer. Se ele quiser vender também para a Amazon, ele pode fazer. Então o clube ele tem o direito, o clube mandante ele tem o direito de transmitir, de vender o seu jogo para quem ele quiser. Ou seja, quebrou o monopólio da Globo. A Globo tinha isso tudo. E como o Flamengo não assinou o contrato com a Globo, não se acertaram, o Flamengo não está livre. A Globo não tem nenhum monopólio sobre ele. A Globo ela não pode transmitir os jogos dele. Então, essa MP dá liberdade para o Flamengo agora transmitir o jogo contra o Boa Vista na Flá TV. E a Globo não pode transmitir. Porque a Globo, ela tem contrato com Boa Vista, mas ela não tem com o Flamengo, porque eles não se acertaram. E a MP dá o direito, por lei federal, que o clube mandante tem o direito de escolher aonde ele quer transmitir seus jogos. E o Flamengo é o clube mandante, e o Flamengo já bateu o pé e disse que vai transmitir esse jogo. A Globo foi na justiça, levou lá 30 páginas de argumento, inclusive chamando o Flamengo de soberbo, de
de egoísta, sendo que ela tem o monopólio de tudo e chama o Flamengo de egoísta simplesmente porque o Flamengo não arregou para ela, né? Não baixou a guarda, bateu o pé e disse, não, se você quiser transmitir vai ter que pagar o tanto que a gente quer. A Globo bateu o pé, ficou naquela coisa de, também ninguém vai ver o jogo, todo mundo vai reclamar. O Flamengo, mas também vocês não transmitem, não ganham audiência. E aí ficou nesse embate. E aí veio o SMP e o Flamengo já bateu o pé e disse que vai transmitir sim o jogo contra o Boa Vista. A Globo está ameaçando, entraram na justiça, o juiz deu direito de resposta para o Flamengo, e aí o Flamengo está usando da medida provisória, da lei, que é lei, e vai transmitir o jogo contra o Boa Vista quarta-feira, 6 horas da tarde, na Flá TV, certo? E aí, por isso, está tendo toda essa confusão, todo esse embate. A Globo está usando todo o seu poder para criticar o Flamengo, não só a Globo, como a imprensa, a Fox, a ESPN Brasil é uma das que também mais critica, inclusive o Mauro César, que se diz flamenguistas. Esse Jean Geodi também é de lá da Fox. O Flávio, aliás, esse Jean Geodi é da ESPN. O Flavinho da Fox com o Sormani já soltaram seus cachorros, já falaram um monte de besteira. Um colunista do Globo agora escreveu uma coluna sobre o Flamengo, dizendo que o Flamengo teria desrespeitado as autoridades, os governos federais, os governos estaduais, e teria começado a treinar antes do tempo, sendo que isso não compactua com a realidade, pois o Flamengo, quando voltou a treinar, o Flamengo usou todo o seu protocolo de saúde, que inclusive foi elogiado pelas autoridades sanitárias como 100% perfeito, ao contrário do Botafogo e do Fluminense, que quando as autoridades chegaram lá, eles não tinham o básico, que inclusive isso foi falado na Fox Sport pelo Benja. Os caras não tinham sequer álcool em gel e sabonete em líquido. Gente, um clube não tem álcool em gel e sabonete em líquido. E esses dois clubes é que estão criticando o Flamengo. Aliás, quer dizer, os caras não têm um básico, o Flamengo 100% compatível aí com o que as autoridades sanitárias querem, e eles ficam criticando o Flamengo. O Flamengo testou seus jogadores, toda semana ele testa seus jogadores. O Fluminense e o Botafogo não seguem nenhuma dessas diretrizes e se acham no direito de criticar o Flamengo. E agora, para completar, piorou para a Rede Globo. Por quê? Porque o Fluminense perdeu por Volta Redonda de 3-0. Isso aí arrebentou a Globo. Por que arrebentou a Globo? Porque se o Flamengo vencer os últimos 3 jogos que faltam, o Flamengo é campeão. Acaba, o campeonato já era. Então a Globo vai perder muita transmissão aí, porque ela esperava uma semifinal entre Flamengo e Fluminense, ou Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco. E simplesmente por essa derrota do Fluminense, se o Flamengo vencer as 3 próximas partidas, já era, acabou o campeonato. Então, era só isso. Deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.